Capítulo 24. A mensagem da cruz em Corinto. Corinto era uma das principais cidades do mundo. Viajantes de todas as regiões se aglomeravam em suas ruas, concentrados nos negócios e prazeres. Era um lugar importante para o estabelecimento da presença de Deus e de sua verdade. Entre os judeus que viviam em Corinto estavam Áquila e Priscila, trabalhadores dedicados à causa de Cristo. Paulo conheceu esse casal e reconheceu suas boas qualidades. O apóstolo ficou ali e trabalhou com eles. Nessa cidade repleta de viajantes, Vênus era a deusa favorita, e muitos ritos desmoralizantes acompanhavam sua adoração. Mesmo entre os pagãos, os coríntios se tornaram famosos por sua grave imoralidade. Em Corinto, o apóstolo adotou um método diferente do que havia usado em Atenas, onde tinha contraposto lógica com lógica, filosofia com filosofia. Ele percebeu que seu ensino em Atenas tinha dado pouco fruto. Em seus esforços para atrair a atenção das pessoas desatentas e indiferentes em Corinto, ele decidiu evitar argumentos elaborados e nada saber entre eles a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Ele não pregaria com palavras persuasivas de sabedoria, mas com a demonstração do poder do Espírito. Jesus, a quem Paulo estava prestes a apresentar como o Cristo, veio de uma cidade amplamente conhecida por sua maldade. Ele tinha sido rejeitado por sua nação e, finalmente, crucificado como um criminoso. Os gregos consideravam a filosofia e a ciência como a única maneira de alcançar a verdadeira grandeza e honra. Poderia Paulo levá-los a acreditar que a fé nesse judeu desconhecido elevaria e enobreceria todas as faculdades da pessoa? Para muitas pessoas hoje, a cruz do Calvário desperta lembranças sagradas. Nos dias de Paulo, as pessoas olhavam a cruz com horror. Defender como salvador alguém que tinha morrido na cruz resultaria, obviamente, em zombaria e oposição. Paulo sabia muito bem como as pessoas receberiam sua mensagem. Ele deixaria seus ouvintes judeus furiosos. Na opinião dos gregos, suas palavras seriam absurdas. Como a cruz poderia ter algo a ver com o enobrecimento ou a salvação da humanidade? O único objeto de interesse supremo. Desde que Paulo havia interrompido sua carreira de perseguidor dos seguidores do Nazareno crucificado, ele nunca tinha deixado de gloriar na cruz. O apóstolo havia recebido uma revelação do amor infinito de Deus, revelado na morte de Cristo. Esse fato tinha realizado uma transformação maravilhosa em sua vida, colocando todos os seus planos e propósitos em harmonia com o céu. Ele sabia por experiência própria que quando um pecador se rende ao amor do Pai, conforme visto no sacrifício de seu Filho, o coração é transformado e Cristo se torna tudo para o cristão. A partir de então, Paulo dedicou a vida ao esforço de retratar o amor e o poder do crucificado. Ele escreveu: "Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes." Romanos capítulo 1, verso 14. Se o seu entusiasmo diminuísse, bastaria olhar para a cruz e para o amor incrível ali revelado para fazê-lo avançar no caminho da abnegação. Veja o apóstolo na sinagoga de Corinto, argumentando a partir dos escritos de Moisés e dos profetas e levando seus ouvintes ao advento do Messias prometido. Considere como ele esclareceu a obra daquele que, sacrificando a própria vida, fez expiação pelo pecado e então começou seu ministério no santuário celestial. O Messias que os ouvintes de Paulo tanto desejavam já havia chegado. Sua morte foi o cumprimento de todas as ofertas de sacrifício. Seu ministério no santuário celestial era a grande realidade representada vagamente no passado. Também revelava o significado do ministério do sacerdócio judaico. Das Escrituras do Antigo Testamento, Paulo traçou a genealogia de Jesus, desde Abraão até Davi, ao salmista real.
Ele não apenas leu o testemunho dos profetas a respeito do caráter e obra do Messias prometido, mas também mostrou que todas essas predições haviam se cumprido em Jesus de Nazaré. Cristo tinha vindo oferecer a salvação primeiramente à nação que aguardava a vinda do Messias, mas essa nação o havia rejeitado e escolhido outro líder, cujo reinado terminaria em morte. Apenas o arrependimento poderia salvar a nação judaica da ruína que se aproximava. Paulo contou a história da sua conversão miraculosa. Seus ouvintes não puderam deixar de ver que ele amava de todo o coração o Salvador crucificado e ressuscitado. Eles viram que toda a vida do apóstolo estava ligada ao seu Senhor. Somente os que estavam cheios do ódio mais cruel permaneceram indiferentes às suas palavras. O evangelho novamente é rejeitado. Os judeus de Corinto fecharam os olhos para as evidências que o apóstolo apresentou e se recusaram a atender aos seus apelos. O mesmo espírito que os havia levado a rejeitar a Cristo os encheu de fúria contra seu servo, e se Deus não tivesse protegido Paulo de maneira especial, eles o teriam matado. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Atos capítulo 18, verso 6. Silas e Timóteo tinham vindo ajudar Paulo e juntos eles pregaram Cristo como Salvador. Evitando o raciocínio complicado e mirabolante, os mensageiros da cruz apelaram aos pagãos que considerassem o sacrifício infinito que Jesus fez em favor da humanidade. Se os que tateavam na escuridão do paganismo pudessem ver a luz fluindo da cruz do Calvário, seriam atraídos ao Salvador. João capítulo 12, verso 32. A mensagem dos apóstolos foi clara, franca e poderosa. O Evangelho foi revelado não só em suas palavras, mas em sua vida diária. Os anjos cooperam com eles e muitas pessoas foram convertidas, demonstrando a graça e o poder de Deus. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Atos capítulo 18, verso 8. Atacado cruelmente. O ódio dos judeus então se intensificou. O batismo de Crispo irritou esses adversários obstinados. Eles difamavam o evangelho e o nome de Jesus. Nenhuma palavra era tão cruel, nenhum plano tão baixo que eles não usassem. Eles afirmaram com ousadia que Paulo realizava suas obras maravilhosas por intermédio do poder de Satanás. A maldade que Paulo viu na corrupta cidade de Corinto quase o desanimou. A corrupção moral entre os gentios e os insultos que ele recebeu dos judeus lhe causaram grande sofrimento. Ele duvidou da ideia de tentar estabelecer uma igreja a partir do material humano que encontrou ali. Enquanto estava planejando partir para um campo mais promissor, o Senhor apareceu a ele em uma visão e disse: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Tenho muita gente nesta cidade. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Paulo entendeu isso como uma garantia de que o Senhor germinaria a semente lançada em Corinto. Animado, continuou a trabalhar com dedicação naquele lugar. Paulo passou muito tempo visitando as pessoas de casa em casa. Ele visitou os doentes e enlutados, confortou os aflitos e encorajou os oprimidos. Ele se preocupava muito com o fato de que seu ensino pudesse ter o selo humano em vez do divino. Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, em que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6 e verso 8.
Dessas coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Paulo disse a respeito de si mesmo: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. Nos ensinamentos do apóstolo, Cristo era a figura central. Ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo era um orador eloquente. Contudo, naquela ocasião, deixou de lado toda a sua oratória. Em vez de ceder ao uso de expressões poéticas vazias que poderiam agradar os sentidos, mas não tocar a experiência cotidiana, com uma linguagem simples, ele tentou trazer ao coração as verdades de vital importância, as provações com as quais as pessoas lutavam. Essas ele desejava enfrentar com instruções práticas sobre os princípios fundamentais do cristianismo. Muitos em Corinto abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo, e uma grande igreja foi estabelecida sob a bandeira de Cristo. Alguns dos pecadores mais descarados entre os gentios se tornaram grandes exemplos do poder do sangue de Cristo para purificar do pecado. Diante do procônsul da Acaia, o crescente sucesso de Paulo levou os judeus incrédulos a se oporem a ele com mais violência ainda. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Atos capítulo 18, verso 12. Com gritos enfurecidos, eles reclamaram: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Os acusadores de Paulo pensavam que pudessem prendê-lo sob a acusação de transgredir a religião judaica, que estava sob a proteção do poder romano. Ele, provavelmente, fosse entregue a eles para ser julgado e sentenciado. No entanto, Gálio, um homem íntegro, recusou fazer isso. Aborrecido com o preconceito e a presunção dos judeus, ele não permitiria que a acusação se sustentasse. Enquanto Paulo se preparava para falar em legítima defesa, Gálio lhe disse que não era necessário. Entretanto, voltando-se para os acusadores furiosos, disse: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavra e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Ao rejeitar imediatamente o caso, Gálio estava dando um sinal para que os judeus fossem embora, frustrados e irados. As ações decisivas do procônsul abriram os olhos da multidão barulhenta que estava ajudando os judeus. Pela primeira vez durante o trabalho de Paulo na Europa, a multidão ficou do seu lado. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Em seguida, Paulo permaneceu por algum tempo com os cristãos em Corinto. Se o apóstolo tivesse sido forçado a deixar Corinto naquele momento, os conversos teriam ficado em uma posição perigosa. Os judeus teriam tentado aproveitar a vantagem que haviam obtido, até exterminar o cristianismo naquela região. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.